Vamos tratar da questão das finanças públicas usando novamente o conceito de mercado. Entendemos que tem um mercado de serviços públicos ofertados pelos governos nas instâncias federal, estadual e municipal e demandados pela população. E para poder oferecer esses serviços, os governos precisam de recursos financeiros. Como é que os governos conseguem recursos financeiros? Através da cobrança de impostos. E como são cobrados os impostos? Através da aplicação de taxas, de percentuais, em cima de um valor de alguma coisa. Então, nós pagamos, por exemplo, IPTU como um percentual do valor do imóvel, IPVA um percentual do valor do veículo, ICMS um percentual do valor da produção, imposto de renda um percentual do valor da renda recebida. Nesse caso, são vários percentuais. Quem fixa esses percentuais? O governo. Existem alguns percentuais, alguns impostos que são municipais, outros são estaduais, outros são federais. Em cada instância de governo existe um trâmite, mas é possível que o governo aumente ou diminua as taxas de impostos. Por isso, a taxa de impostos é considerada um instrumento de política fiscal. Como é que os governos podem alterar as taxas de impostos? Eu vou ter que montar um projeto que terá que ser aprovado pela correspondente instância legislativa. Né? Se o prefeito quiser aumentar ou diminuir um determinado imposto, ele vai fazer um projeto que terá que passar pela Câmara de Vereadores. Se for o governador, terá que passar pela Assembleia Legislativa. Se for o presidente, terá que passar pelo Congresso. Existe um trâmite, não é simples, mas é possível que o governo aumente ou diminua os impostos. Nós estamos vendo agora, dentre as medidas aplicadas pela pandemia, a diminuição de alguns impostos. Impostos de importação, IPI de produtos da área hospitalar, IOF. Então, o governo pode alterar as taxas de impostos. E alterando as taxas de impostos, pode afetar diretamente o setor real da economia. Do lado do gasto, o governo pode gastar de duas formas, basicamente. Comprando bens e serviços, ou seja, gastando, entregando dinheiro, recebendo os bens ou a prestação de serviços, ou fazendo transferências, isto é, pagando dinheiro a pessoas que não têm nenhuma obrigação para dar ao governo. Quando o governo gasta comprando bens ou serviços, ele promove que a economia reaja e produza o valor que o governo gastou. E isso tem, segundo a teoria keynesiana, um efeito chamado de efeito multiplicador. Por quê? Suponha que o governo resolva comprar mesas para uma escola, R$1 milhão em mesas escolares. O que vai acontecer de imediato nessa economia? A economia vai produzir R$1 milhão a mais do que no período anterior. Por quê? Porque vai reagir à iniciativa do governo de querer comprar e vai produzir para atender essa demanda do governo. Só que para produzir R$1 milhão em mesas escolares, as empresas fornecedoras de mesas terão que comprar materiais, contratar pessoas, pagar salários esses que vão comprar bens e serviços de consumo final. Então, quem produz alimento, roupas e demais bens e serviços de consumo final, vendo que tem mais pessoas que antes estavam desempregadas e agora têm renda e vão comprar, vão reagir produzindo mais. E para produzir mais, o padeiro vai contratar mais pessoas, o confeccionista vai contratar mais pessoas que vão receber salários, que vão querer comprar, e assim, de repente, aquela injeção inicial de R$1 milhão que o governo fez se traduz até o final do ano no crescimento do valor produzido, do PIB dessa economia, de 3, 4, 5 milhões, dependendo do tamanho do efeito multiplicador. O efeito multiplicador não é tão intenso quando o governo faz transferência. Por quê? Porque quando o governo faz uma transferência, isto é, faz um pagamento a uma pessoa, como uma aposentadoria, uma pensão, um seguro-desemprego, uma Bolsa Família, algum outro benefício, a pessoa que o recebe não dá nada em contrapartida, não produz nada. Ela recebe dinheiro, mas gasta esse dinheiro. Vai demandar bens e serviços de consumo final, estimulando a quem produz esses bens e serviços a produzir mais, a contratar pessoas que vão comprar mais, e aí o efeito multiplicador também ocorrerá. A princípio, os governos devem manter um equilíbrio orçamentário, isto é, fazer um planejamento adequado para não gastar nem mais nem menos do que conseguiu arrecadar.
Vai tentar arrecadar o máximo, mas não deve gastar mais do que arrecadou, nem menos. Não é objetivo do governo guardar dinheiro. Um governo no qual sobra dinheiro por vários períodos é um governo que tem algum problema. Ou está cobrando impostos demais, ou não está cumprindo o papel dele. Então não é para sobrar dinheiro, mas também não é para faltar. Mas por vezes falta. Nós sabemos que depois da lei de responsabilidade fiscal, a situação deficitária, o gasto adicional acima da arrecadação, tem diminuído, porque era um dos objetivos dessa lei. Mas ainda existe. Existe uma situação deficitária no orçamento público, um déficit público, quando o governo gasta mais do que arrecadou. Se gastar menos do que arrecadou, a situação será superavitária. Sendo déficit ou superávit, existem 3 conceitos para esse resultado: o conceito nominal, o conceito operacional e o conceito primário. Nós costumamos receber notícias, quando de déficit, do déficit primário e não o nominal. Qual é a diferença? O déficit, em caso de saldo negativo, nominal é o saldo final das contas públicas. Se, por exemplo, eu fosse prefeita de uma cidade e cuidasse de saber quanto arrecado e de autorizar despesas somente pelo que arrecadei, para não incorrer em déficit, eu vou ter um saldo final do caixa da minha prefeitura. Pode acontecer de no final do mês o meu saldo ser negativo e eu ficar surpresa porque eu não autorizei despesas adicionais com relação ao que eu sei que nós tínhamos arrecadado. O que pode ter acontecido? As prefeituras, os governos em geral, costumam pagar juros e correção monetária de dívidas anteriores, sem que seja necessária a autorização do gestor que está no cargo. Então, pode ser que a minha prefeitura fique no vermelho na conta da prefeitura, não porque eu autorizei despesas adicionais à nossa arrecadação, é porque tem uma despesa a mais, juros e correção monetária, chamados juros nominais à dívida, que a minha prefeitura precisa pagar. Eu, enquanto gestora pública, posso achar, de uma certa forma, injusto, porque o meu resultado vai ser prejudicado por conta dos meus antecessores que se endividaram. Então, eu vou preferir divulgar o resultado dito primário, que nada mais é do que a diferença entre receitas e despesas, deixando de lado na conta unicamente os juros e correção monetária de dívidas anteriores. Aí estarei mostrando o quanto eu arrecadei e o quanto eu autorizei de gastar, independente das dívidas anteriores. Não é que a minha prefeitura não pague isso, paga. Se considerado na conta, o saldo é nominal. Se desconsiderado na conta, o saldo é primário. E esse que me interessa divulgar, porque é esse que vai mostrar a minha eficiência enquanto gestor público. O saldo operacional é intermediário. O saldo primário exclui totalmente juros e correção monetária. O saldo operacional exclui a correção monetária, mas mantém os juros. Quando o governo gasta mais do que arrecadou, o dinheiro sai de algum lugar. Da onde? Se for um indivíduo que gasta mais do que arrecadou, ele pode diminuir a poupança que ele tinha ou ele pode se endividar. O governo não tem poupança. O que ele pode fazer? Se endividar ou emitir moeda. Nenhuma das duas soluções é boa. Se o governo se endividar, aumenta a dívida, comprometimento das finanças públicas. Se o governo emitir moeda sem respaldo de aumento da produção, isso é uma medida altamente inflacionária. Então, o certo é o equilíbrio das contas públicas. As finanças públicas estão sujeitas à aplicação de políticas econômicas. Nós já vimos que o Banco Central pode aplicar políticas monetárias. O governo, nas suas decisões com relação ao planejamento e execução do orçamento público, aplica as chamadas políticas fiscais, que assim como as políticas monetárias, podem ser expansivas, ajudar a economia a crescer, ou recessivas, promover crise intencionalmente para se defender da inflação. Os instrumentos de política fiscal são a taxa de impostos, da qual já falamos, as compras do governo, que nós já citamos, e as transferências, aqueles pagamentos de aposentadorias, seguros-desemprego, etc. Quando o governo
percebe que a economia está crescendo e quer ajudar a economia a crescer mais, ou vê que a economia está em crise e quer reerguer a economia, ele precisa aplicar políticas expansivas, que no âmbito fiscal corresponderia a diminuir as taxas de impostos ou aumentar os gastos ou aumentar as transferências. Em qualquer desses casos, aumenta a demanda agregada na economia, e o aumento de demanda agregada faz a economia reagir, produzir mais e crescer. Quando o governo gasta mais, compra mais bens ou serviços, alguém vai fornecer, produzir mais. Quando o governo faz mais transferências, os beneficiários dessas transferências vão gastar e alguém vai produzir e a economia vai crescer. E quando o governo diminui taxas de impostos, um dinheiro que os contribuintes antes usavam para pagar impostos ficará disponível para consumir, aumentar a demanda e a economia vai crescer. Se as medidas forem aplicadas no sentido contrário, o efeito será o contrário. Quando o governo precisa fazer a economia recuar, ele deve cortar gastos, cortar as transferências ou aumentar as taxas de impostos. Nos três casos, vai provocar uma diminuição da demanda agregada, consequentemente, os empresários, percebendo que as vendas diminuem, passam a produzir menos, a economia regride, entra em recessão. Recessão é o contrário de crescimento. Recessão é a diminuição da produção. Quando esse processo se mantém por muitos períodos, passa a ser chamado de depressão, uma recessão contínua.